Oi, vizinha. Olha só, eu estou fazendo um teste, vamos ver se vai dar certo. Já tem um tempo que eu estava observando o meu dia a dia para ver quais momentos seriam propícios para poder fazer vídeos aqui conversando com vocês enquanto estou fazendo as tarefas da casa. Geralmente eu estou numa correria doida e as crianças estão tudo junto comigo. Só que hoje, vamos dizer que providência, né? A Clarinha está na soneca, o Antônio acabou de acordar, então ele tá assim bem tranquilinho, né, brincando lá sozinho. O Igor foi na missa, levou as meninas, eu falei, eu estava botando a louça na máquina, então a máquina já tá lavando com a maior parte da louça. Falei, eu vou terminar de lavar essa louça e lavar a pia enquanto eu bato um papo com vocês. Então é isso, assim, isso lembra um pouco, deixa eu comentar que senão não acaba, né? E pode ser que o Antônio não entenda nada, que eu tô aqui falando sozinha. Sozinha não, tô falando com vocês, mas ele vai achar que eu estou falando sozinha. Pode ser que ele não entenda nada e ele apareça aqui aleatoriamente, então vocês já sabem, né? E vocês vão ouvir também ele no fundo, porque ele brinca falando sozinho. Mas enfim, essa louça aqui eu acabo ela bem rapidinha. E eu fiquei pensando, né, o que eu vou falar com ela, sobre o que a gente vai conversar. Daí eu tava vendo um vídeo agora, enquanto eu tava botando a louça na máquina, porque às vezes eu gosto de ver, assim, vídeos assim, sobre organização da casa, enquanto eu tô fazendo alguma coisa que eu posso fazer no modo automático, né? Assim, esse movimento que a gente vê no Instagram, né, principalmente, até aqui no YouTube também, de que parece que a gente viveu dois extremos, né? Primeiro a gente... Oi! Só um minutinho. Voltei. E nesse meio tempo eu percebi que a Clarinha também acordou, pediu a madeira. E eu esqueci de falar, a Pilar tá na soneca também, né? Enfim. É isso, faz parte. E o áudio, gente, pode ser que não esteja lá das melhores, porque eu não tenho microfone. Eu vou tentar fazer alguma mágica de edição. Não faço ideia se isso vai dar certo. Espero que sim, né? Mas, por enquanto, é o que eu posso oferecer por aqui. Meu Deus, som extremamente poluído, que agora é a máquina de lavar louça que tá pegando sol. Voltando ao que eu tava falando, a gente precisa tomar muito cuidado, tava pensando aqui enquanto eu tava assistindo, de a gente não viver uma vida aonde parece que, assim, a gente constantemente precisa ter experiências sensíveis com tudo. Vou explicar isso melhor, eu espero que vocês me entendam, mas isso é uma coisa que eu tenho refletido, sabe? Às vezes a gente vê muito filme, eu adoro ver dorama, tá? E assim, às vezes a gente cria uma certa expectativa com a vida ordinária. O que é a vida ordinária? É isso de todo dia, né? Tem que lavar uma roupa, uma louça, tem que cuidar dos filhos, tem que trocar a roupa que fez xixi na roupa. E a gente acha que assim, sempre vai ser aquela cena maravilhosa. Hoje a gente tá nesse mundo do Instagram, como eu estava citando, né? E aí tudo vira Reels, tudo que está sendo filmado parece que é um conto de fadas, a família ali, aquele momento que parece que 100% do momento ali da família na casa é um comercial de margarina, um negócio assim que é meio surreal. Você olha para aquilo ali, é bonito, né? É bonito ver, mas você olha pra sua vida, aquilo até te desanima muitas vezes, porque caraca, por que eu não vivo esse comercial de margarina na minha vida, né? Por que quando eu lavo a louça eu não fico levitando e tendo altas sensações, eu só simplesmente lavo a louça? Aí eu vim aqui como uma pessoa extremamente normal, tentando ser normal, falar com você que muitas das coisas da nossa vida a gente simplesmente vai ter que fazer e ponto, sabe? Muitas vezes na nossa vida a gente simplesmente vai ter que olhar para o que precisa ser feito e fazer. Ah, Tainara, mas isso não é fazer sem amor? Porque, poxa, para eu fazer com amor... Cara, sabe o que é fazer com amor? Não é você sentir. O amor, ele tem também o aspecto do sentimento, mas o sentimento geralmente é só um impulso inicial. É assim, é um empurrãozinho que Deus dá pra gente poder fazer as coisas, porque a gente tem esse mal, né, de precisar desse empurrãozinho. Isso é um mal. Porque a gente amar de verdade significa a gente fazer o que precisa ser feito, ou seja, fazer o que a nossa família precisa, o que as pessoas que estão ao nosso redor precisam, apesar do sentimento, mas fazer bem, entende? Aonde que eu elevo aqui, por exemplo, eu tô lavando a louça aqui,
Em que momento que isso aqui pode se tornar algo sobrenatural? Muitas vezes, aqui nesse momento, vai haver uma luta interior. Por exemplo, né? Claro que eu queria estar agora ali sentada no sofá, vendo meu dorama. Veja, né? O Igor não tá aqui, as meninas foram na missa, o Antônio tá brincando quietinho, a Clarinha e a Pilar estão no berço. Nossa, momento propício, né? Para poder fazer as minhas coisas. Mas eu entendo profundamente que eles são as minhas coisas, né? E o que eu faço por mim é como que se fosse uma forma de investir neles, vamos dizer assim. Deixa eu tentar explicar isso para vocês não entenderem errado. Existe uma hierarquia de prioridades na nossa vida. E a gente está em todos os lugares. Só que não significa, porque senão a gente pode acabar literalmente esquecendo até mesmo das nossas necessidades básicas, e talvez isso aconteça com algumas mulheres, né? Não significa que a gente está se colocando na frente, mas a gente está entendendo o nosso papel na nossa vocação com a nossa família. Vou explicar melhor. Por exemplo, né? Meu Deus, era para ser um papo, tá virando um papo cabeça. Era para ser só um papo de vizinha mesmo, tá virando um papo cabeça. Mas explicando melhor para vocês. Tomara que o áudio funcione. Vamos lá. Olhando a escala de prioridades da minha vida, né? Eu coloco aqui, vou falar eu, Tainara. Que é a prioridade máxima? Deus, né? Deus é a prioridade máxima da minha vida. E aonde eu estou inserida nisso? Bom, o fato de eu ter um relacionamento com Deus me beneficia imediatamente. Porque eu amadureço, eu começo a viver melhor, eu começo a olhar para as coisas com um olhar diferente. Beleza. Depois de Deus vem quem? Vem o meu marido, né? Então, agora é a Pilar. Deixa eu pegar ela lá. Vamos ver se vai dar certo. Então, botei a Pilarzinha ali, desci com a Clarinha, que ela já terminou de mamar no berço. Enfim, quando eu falo do meu marido, né? Automaticamente eu vou cuidar da minha aparência. Automaticamente eu vou cuidar de mim, da minha disposição, para que eu seja uma boa esposa. Isso não significa que eu esteja me colocando na frente de todo mundo. Mas se eu coloco as coisas no seu lugar certo, se eu tenho a prioridade, a escala de prioridades muito direta assim na minha frente, eu sei o que eu preciso, eu não vou me negligenciar. Mas, Tainara, qual é o mal de eu me amar primeiro antes de amar a minha família? Igual o pessoal fala. O mal de você se amar primeiro antes de você amar a sua família é que facilmente você cai no egoísmo, facilmente você cai no egoísmo, né? No você só pensar em você, na soberba, essa palavra que eu tava querendo. Facilmente você cai nesses aspectos. E aí, dificilmente você consegue dar um sentido para o que você está fazendo. Então, por exemplo, tô cuidando de mim porque eu mereço. Tá, tudo bem. Beleza, amiga, merece. Mas, poxa, eu tô cuidando da minha família porque... Tô cuidando de mim, da minha aparência, porque, né, eu mereço, óbvio, mas eu quero agradar o meu marido. Então, isso ganha um up, sabe? Estou cuidando da minha saúde para poder educar bem os meus filhos. E veja, isso não está atrelado aos outros somente, mas à tua vocação. Então, se você, por exemplo, é casada, se você tem a vocação do matrimônio, dá licença que eu vou jogar isso aqui no lixo só um minutinho, amiga. Você compreende, né, que você tem um dever para com Deus e para com a sua vida. E aí, se você começa a lidar com o só se cuidar e não sei o que, facilmente você cai nesse egoísmo, nessa soberba. Então, automaticamente, se eu aumento a qualidade de tudo isso na minha vida, ou seja, se eu tenho uma vida de intimidade com Deus, automaticamente eu amadureço. Se eu quero ser uma boa esposa, automaticamente eu vou querer me cuidar, automaticamente eu vou querer fazer as minhas coisas, por exemplo, fazer a minha unha, fazer exercício físico, me alimentar bem para eu estar bem fisicamente. Eu vou querer cuidar da minha cabeça para poder ter paciência para lidar com situações que às vezes vão exigir um pouquinho mais de mim. Agora, é diferente quando você faz as coisas só por você mesmo, né? Que é o que muitas vezes é vendido por aí, sabe? Que você precisa sentir, né, o prazer, você tem que ser
a prioridade, né? Você primeiro, para você poder cuidar da sua família, você tem que se cuidar. Eu particularmente não acredito nisso. Eu acredito que você vai se cuidar cuidando da sua família, sabe? Senão a gente cai nessa questão muito forte de querer ser recompensado o tempo inteiro, de pensar na gente, porque meu marido não pensa em mim. Cara, é isso, sabe? É afastar mesmo esse sentimentalismo excessivo, porque isso vai afundando a gente, sabe? E entender que muitas vezes a melhor forma da gente amar nossa família é a gente fazendo o que precisa ser feito, sabe? Por exemplo, Deus é prioridade na minha vida, mas se eu não faço oração, Ele não é prioridade na minha vida, sabe? Eu quero ser uma boa esposa, mas se eu não tenho paciência com meu marido, se eu acho que ele tem que ficar me recompensando o tempo inteiro, se eu acho que tudo que eu faço tudo que ele faz é o mínimo e tudo que eu faço é muito, eu não tô sendo uma boa esposa. No fim das contas, eu só tô buscando recompensa, estou buscando realmente ser esse retorno, sabe? Como se fosse uma troca. Só que o amor na sua essência, ele é dar sem esperar em troca. Então, se eu entendo isso, se eu entendo que amar a minha família, nas coisas que eu preciso fazer, que são mais ordinárias, amar a Deus, muitas vezes, não é ter milhões de recompensações, tanto de elogios quanto de sentimentais, sabe? Um dia eu vou sentir prazer em lavar a louça. Pode ser que você passe sua vida inteira lavando a louça, sem sentir nada. Por que eu não fecho aqui, né? Sem sentir nada, sem sentir um total de zero de prazer, de satisfação. Pode ser que seja sempre um custo muito grande para você, mas se você está tendo essa oportunidade de se vencer, automaticamente, dificilmente vai ser um custo grande pro resto da vida para você, né? É mais fácil que você faça isso e com o tempo você entenda que, cara, é isso, eu só preciso lavar a louça. É aquela história do sábio, né, com o jovem, que o jovem virou pro sábio e falou: por que você tá plantando essas tâmaras se você nem vai ver tâmaras? Porque a tâmara demora muitos anos para elas frutificarem, né? Ele falou: cala a boca e planta tâmaras. Muitas vezes é isso, sabe? A gente precisa parar de ficar resmungando o tempo inteiro e buscando sentido existencial em todas as coisas e entender que ama quem faz bem feito. Então, não é que eu não sinto prazer lavando a louça, não é que eu quase levito lavando a roupa da minha família, que eu não amo eles, muito pelo contrário. Eu os amo porque eu estou fazendo aquilo que eu deveria fazer e faço porque sei que eles precisam e que é o melhor que eu posso fazer por eles. Entende que é isso? Eu gostei, mamãe. Você gostou? Eu também gostei. Entende que é isso? Sabe? Sem Mãe, exagerar que tá dentro? nas sensações. É sal, filho. Isso aqui é um saleiro. Sem exagerar nas Saleiro? sensações. É um Uma saleiro. colherinha. Faz feijão. Enfim. Sem a gente exagerar nas sensações, nas emoções. Elas fazem parte, elas são importantes, mas elas não são aquilo que vai nos mover. O que vai nos mover é saber o que a gente precisa fazer. E pronto. Aquelas senhorinhas que trabalham em lavoura, por exemplo, que é um trabalho braçal, mas que já fazem aquilo há muitos anos e fazem bem e não estão reclamando, resmungando, sabe? É porque as pessoas, elas tendem a associar o trabalho a um peso, a um fardo, sendo que o trabalho, ele foi confiado a Adão e Eva antes mesmo do pecado original. É isso que faz a gente se sentir útil no mundo, sabe? É isso que faz eu me sentir útil para minha família, eu poder cuidar deles. Não é o tanto de compensações que eu vou sentir que vai me fazer feliz, mas eu tenho encontrado o meu lugar no mundo. E o meu lugar no mundo é cumprindo a minha vocação, fazendo aquilo que Deus espera de mim. Clarinha, só pra encerrar assim esse assunto, Mamãe. porque eu já acabei aqui o vídeo. Às vezes a gente vai ter sim uma consolação ou outra de Deus, uma luz ou outra. A gente vai olhar para as coisas que vão ser feitas e a gente vai, sim, talvez até, sei lá, pode ser que Deus até premie a gente com prazer ali enquanto a gente está dobrando roupa, pode ser.
Mas isso não é o cerne da vida, não é a coisa central, sabe? O central é a gente viver com sentido. É a gente olhar para o nosso dever, aquilo que Deus confiou pra gente e falar, cara, é isso que eu preciso fazer e pronto. Não é crucifixo, não. Enfim, é isso, gente. O final ficou caótico, foi várias interrupções. Espero que funcione essa forma de vídeo. Vamos ver se eu vou ter mais alguma oportunidade. Espero que alguma coisa que eu tenha falado aqui enquanto eu estava servindo a minha família possa ter sido útil pra você. Tá bom? Agora deixa eu ir lá trocar a fralda da Clarinha. Tá suja? Mas eu queria ir no sítio com o papai. Tá bom, vamos perguntar ao papai se ele pode ir com você pro sítio. Dá tchau. Tchau! Tchau.